Um, dois, três, gravando. Olá, tudo bem? Está começando mais um Grande Ponto Podcast, aqui o nosso podcast do portal grandeponto.com.br. Você já está acostumado aqui com a gente. Para você que não me conhece ainda, prazer, Danilo Sá aqui mais uma vez comandando o nosso Grande Ponto Podcast. Hoje com um super convidado, viu? Está aqui comigo na mesa do nosso Grande Ponto, o deputado federal General Girão. Deputado, desde já, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceitado nosso convite. Vamos ter muito assunto hoje aqui para a gente abordar no nosso Grande Ponto. Obrigado, deputado. Ok, muito obrigado também pelo convite, obrigado pelo espaço. E é o que a gente diz, né? A informação, ela vale ouro. E graças a Deus, a internet permite que a gente tenha essa informação colocada no celular da gente, colocada na nossa casa, na televisão, uma informação de qualidade que eu sei que é o trabalho que vocês fazem. Compromisso com a informação e com a verdade. Obrigado mais uma vez, deputado General Girão, que é candidato à reeleição, está no meio da campanha, parou aqui a campanha alguns minutos aqui para a gente poder conversar no nosso podcast, e está também, claro, acompanhando os desdobramentos aí da campanha, tanto do estadual, né, para governador, para senador, como nacional também para presidente da República. Então tem muito assunto para a gente abordar aqui no programa, vamos tentar fazer com que caiba tudo aqui dentro da nossa programação. Deputado federal General Girão, começar pela entrevista do presidente Bolsonaro. A gente está aqui gravando nosso podcast, gente. A entrevista do presidente Bolsonaro foi ontem aqui. Nós estamos gravando aqui no dia seguinte a entrevista do presidente Bolsonaro lá no Jornal Nacional. A entrevista que bateu recorde de audiência, que ele causou aí muitas polêmicas, respondeu aos questionamentos lá do William Bonner, da Renata Vasconcelos. Como é que o senhor ouviu? Questionamentos não, né? Acusações. Foi um tribunal de inquisição ontem ali. Tem gente que acha que foi um debate, né? As pessoas vão para o debate do Jornal Nacional. Não era um debate, não, era uma entrevista. Ou era para ter sido uma entrevista. Quase que houve um equilíbrio do tempo, né? Porque Bolsonaro falou, eram 40 minutos, Bolsonaro parece que falou 25. 22, 23 minutos, e o William Bonner e a O Renata restante. 17 minutos. É impressionante. Impressionante, né? Como é que você viu o desempenho do presidente ontem, deputado? Olha, eu achei que o presidente estava muito focado. Isso é muito bom, é uma característica dele. Ele normalmente tem estado muito focado, e apesar da tensão, eu acredito que todo mundo sabe disso, não tem nenhum outro presidente na história do Brasil que tenha ficado desde o primeiro minuto da posse dele até o último minuto de vida que a gente está vivendo agora aqui assim, só apanhando da grande mídia, só levando pancada. Grande parte dessas pancadas eu digo que são pancadas injustas. Ele tem um jeito autêntico de responder, e a gente não quer um presidente que fique falando bonito, nem que fique falando, né, coisas politicamente corretas somente. Ele tem que falar a verdade. Então, todas as vezes que o presidente se expressou ao longo desse mandato dele, eu tenho visto que ele tem sido sempre autêntico. E ontem eu acredito que ele foi muito autêntico. Ele foi para um momento de uma entrevista como candidato à reeleição à presidência da República. E a gente notou que os dois entrevistadores, que já fazia tempo que eu não os via também, né? Até achei que o William Bonner está bem um pouco mais caracterizado como aqueles que ele defende, né? Eu só não prestei atenção nas mãos do Bonner. Eu queria que ele tivesse levantado melhor as mãos para a gente poder ver se realmente está faltando um pedaço do dedo do dedo mindinho, né? Está parecido com Lula? Estava muito parecido. Estava muito parecido. Só que, né, todas as vezes que o William Bonner se referia ao presidente, ele usava a palavra candidato de um jeito assim altamente depreciativo, né? Um jeito pernóstico, um jeito agressivo. E eu acredito que a entrevista de um candidato à presidência da República, qualquer que seja ele, mesmo que seja o ex-condenado, né? Mesmo que seja ele, eu acredito que não pode ser depreciado. Afinal de contas, são pessoas que estão se oferecendo para um cargo máximo da República e merecem sim o respeito. Mas, no geral, o presidente Bolsonaro saiu bem na entrevista, né? Eu acredito que todas as acusações que foram feitas contra ele foram muito bem respondidas e a maioria delas eu acredito que infundadas, até mesmo a da compra da vacina, que quiserem insistir que ele retardou na compra da vacina. A gente sabe muito bem que não se pode comprar uma vacina que não tivesse autorização, aprovação da Anvisa, né? Como, por exemplo, houve uma tentativa de comprar aqui no Rio Grande do Norte, eles queriam comprar, os governadores do Nordeste queriam comprar vacina Sputnik, produzida na Rússia. Essa vacina acabou não sendo autorizada pela Anvisa até hoje. Então, ele saiu muito bem também na resposta da vacina.
As outras acusações eu lamento bastante, eu lamento muito, eu lamento que a grande mídia faz um grande desserviço em relação ao nosso país. Eu tenho dito isso daí repetidas vezes e muita gente também tem falado isso. Até a eleição de Bolsonaro a gente via, por exemplo, o uso da bandeira do Brasil, a camisa da seleção. Era quando tinha jogo da seleção brasileira de futebol, também a de vôlei, também chegou a motivar muito a gente. Fora isso daí, a gente não usava a bandeira do Brasil, a gente não via as cores da bandeira, nós não ouvíamos o hino nacional. E hoje a gente tem participado de todos os eventos aí fora e a primeira coisa que começa um evento é com o canto do hino nacional. Chegou-se ao ponto de uma juíza achar que a bandeira é um item político, né? Isso. Foi uma decisão lá no Rio Grande do Sul. Né? E em Brasília também. Houve um condomínio em Brasília, naquele condomínio Califórnia, lá em cima, na Asa Sul, no Lago Sul, que uma síndica teve uma decisão polêmica lá de alguns condôminos quererem que fosse retirado a bandeira do Brasil, que foi colocada num mastro na entrada do condomínio. E o pessoal disse que queria tirar porque aquele condomínio não era um condomínio de patriotas, aquele condomínio brasileiros, eles não queriam um símbolo do Bolsonaro lá na entrada. Aí a mulher tiveram que entrar na justiça e dizer, não, Bolsonaro, a bandeira não é um símbolo de Bolsonaro, a bandeira é um símbolo nacional, é um dos símbolos nacionais, né, um dos 3 símbolos nacionais que a gente tem. Então, esse respeito com a bandeira do Brasil, inclusive nós somos autores de um projeto de lei, nós propusemos, sim, para que seja criminalizado. Quem desrespeita a bandeira do Brasil tem que pagar, sim. Aquele ato que aquela cantora, né, acho que é cantora, eu nunca tinha ouvido falar dela, ela apareceu só pisando na bandeira do Brasil. Lá nos Estados Unidos, se fosse com a bandeira dos Estados Unidos, amigo, Era crime, né? aquela mulher tinha saído de lá de cima, apanhando da polícia já, e presa de imediato, em flagrante. E aí ela faz isso com a bandeira do Brasil e tem gente que bate palma, né? Vamos dizer assim, a bandeira representa a nossa pátria. Quem quer bater na bandeira do Brasil, quem quer bater na pátria, vai bater na mãe também. Aí a gente lembra do cara que pode bater na mulher, né, mas só não pode bater dentro de casa. Foi isso mais ou menos que ele falou, né? O cara é tão... Enfim, eu não vou adjetivá-lo não, que ele não merece. Deputado, antes da gente até entrar em mais assuntos relativos aqui ao Rio Grande do Norte, ao mandato do senhor, para a gente falar um pouquinho mais do presidente Bolsonaro, o senhor falou aí que o presidente Bolsonaro tem sido alvo da grande imprensa praticamente desde o início do mandato, né, diariamente. O que é que explica, na opinião do senhor, o presidente Bolsonaro realmente, ele é realmente atacado praticamente todos os dias, desde o início do seu mandato, ele é criticado muito aí pela imprensa, mas mesmo assim ele se mantém como o candidato mais competitivo aí contra o ex-presidente Lula, né? Ele está sempre ali, inclusive deve aí disputar com o ex-presidente Lula o segundo turno. O que é que explica que, mesmo com todos esses ataques, todas essas críticas, Bolsonaro continua sendo aí o grande líder que é nas pesquisas, popular, né, o grande líder popular do país também? Olha, eu como brasileiro, eu já tive presidente intelectual, já tive presidente que se dizia homem do povo, pai dos pobres, mas que fazia questão de ficar sempre luxando em locais cada vez mais sofisticados uns do que os outros, restaurantes caríssimos, usando, né, e ainda usa jatinhos executivos aí que Deus sabe quem é que está pagando, a gente sabe, quem está pagando somos nós, é o nosso imposto, é o dinheiro dos nossos impostos, é o fundo partidário do PT que está pagando isso daí. Então a gente lamenta muito que essas coisas sejam utilizadas para isso. Então eu digo para você, eu acompanhei o presidente Bolsonaro em pelo menos 5 estados aqui do Nordeste, além do Rio Grande do Norte, em várias visitas dele. E todas as vezes que nós estivemos juntos nesses eventos, eu vou te dizer que a popularidade dele é uma coisa impressionante. As pessoas vão à procura de encontrar o presidente Bolsonaro. O máximo disso daí, para não perder muito tempo aqui falando, nós viajamos 1h15 de voo de helicóptero do sul do Piauí, de uma cidade chamada São Raimundo Nonato. Então, nós pousamos lá de Boeing, pegamos o helicóptero da Força Aérea e viajamos esses 1h15 e pousamos numa fazenda, no meio de outras fazendas, numa área de plantio de soja, de milho, de algodão. A cidade mais próxima ficava a 3 horas de carro, em estrada vicinal de Pissarra.
estava cheio de carros. Tinha alguns aviões pequenos, mas estava cheio de carros. Tinha 5.000 pessoas naquele local. Pegaram um galpão daqueles grandes de colocar máquinas, afastaram as máquinas e ali montaram cadeiras e tinha 5.000 pessoas embaixo daquele galpão para verem o presidente Bolsonaro. Então, isso é uma popularidade que a gente viu também aqui em Natal, vimos ele fez 3 pousos não planejados aqui no Rio Grande do Norte. Nas 6 vezes que ele veio aqui, por 3 vezes ele pousou em Baraúna, pousou em Governador de Serra Rosada e pousou em Upanema. Nas 3 vezes que nós descemos, sem programar, a população da cidade, a cidade parou, a população foi para cima dele. Era mulher com criança recém-nascida no colo, era gente de cadeira de roda, era gente de muleta, tudo que é jeito. E as pessoas olhavam para o presidente e os olhos brilhavam. Então, ele é um cara que ele chegou junto ao povo, falando a verdade e fazendo a mudança. É claro que a grande mídia não mostra, por exemplo, que ainda precisamos ter um Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil agora que foi para R$600, era antes, o pessoal se lembra, antes era o Bolsa Família que você recebia menos que R$100, R$120 às vezes, e nós aumentamos no Congresso Nacional na pandemia para R$400, e agora foi para R$600, e mesmo que você tenha um emprego, que você tenha conseguido um emprego, você ainda continua recebendo aquilo dali, que você possa se equilibrar. No futuro, com certeza absoluta, quando o Brasil tiver pleno de emprego, esse tipo de auxílio ele poderá ser dispensado ainda. Mas agora não, agora ainda existe a necessidade de se manter isso daí para que a população volte a ter o nível de empregabilidade que a gente sabe que merece, né? Você sabe muito bem que o desemprego está baixando dos 2 dígitos depois de muito tempo, mesmo com aquela prática do fique em casa. Não tem um prosseguimento, não é fique em casa. O Mandetta falava isso. Não é fique em casa se puder, não, era fique em casa. A gente lembra aqui no Rio Grande do Norte, todo mundo lembra daquela senhorinha que vendia pastel, que vende pastel na frente da igreja, lá em Currais Novos. Eu estive em Currais Novos logo depois daquele vídeo que ela fez pedindo, pelo amor de Deus, para a governadora autorizar que ela vendesse o pastel, porque o pastel é que ela sustentava os filhos e os netos. Essa senhorinha, isso viralizou aqui na internet, né? Ela se ajoelhada na escadaria da igreja, a matriz lá de Currais Novos, pedindo, pelo amor de Deus, para que ela fosse autorizada a vender. Então, era fica em casa mesmo, não era se puder, não. E isso daí foi uma coisa que calou muito fundo, e o presidente explorou muito isso. Não adianta fechar tudo, não vai resolver fechar tudo. É tanto que não resolveu, né? Não resolveu, morreu muita gente, continuou morrendo. Eu mesmo contraí o Covid 3 vezes. E em todos os países que fizeram também, o resultado não foi muito diferente, né? E por incrível que pareça, eu não digo nem o país, o único continente que os números do Covid foram muito baixos foi o continente que lá se pratica o que o médico, o principal aqui, o médico responsável pelo penitenciário de Alcaçuz, o médico falava. Não estou lembrado o nome dele agora, mas ele dizia claramente, Alcaçuz não teve nenhum caso, porque lá eu sou obrigado a enfiar, todo mês o pessoal toma ivermectina, porque é um remédio para verme. E é um remédio permanente, né? É um remédio permanente, então a África consome muito ivermectina e talvez por causa disso tenha gerado talvez assim anticorpos para enfrentar o vírus do Covid-19. Não existia comprovação científica, como ainda não existe, mas foi algo que deu resultado positivo. E eu reforço as palavras do presidente Bolsonaro. Nós chegamos a um ponto tal de insanidade, eu digo insanidade pegando leve, né? Eu poderia falar uma outra palavra, outro adjetivo, mas foi uma insanidade que juízes, políticos resolveram agredir médicos que estavam deliberadamente buscando uma correção, um tratamento para os seus pacientes. Eles foram proibidos, ameaçados de prisão. Né? A doutora que deu o depoimento lá na CPI da vergonha, aquela CPI que o Senado promoveu, ela correu o risco de sair de lá presa, porque ela disse, eu sou a favor, sim, desse tratamento, porque ele tem resolvido casos que eu tenho observado, eu tenho acompanhado. Então, toda doença, e vocês aqui, cada um que está nos assistindo, pode saber disso. Às vezes você está com uma infecção,
Aí o médico prescreve um antibiótico. Aí começa a combater com aquele antibiótico, mas depois de 3 dias ele não deu resultado. Aí o médico diz assim, e aí? Diz assim, olha, a febre não baixou, continua. Diz, vamos mudar o Muda o antibiótico. remédio. Pronto, muda o remédio. Deixa o médico decidir. E os médicos precisavam ter essa liberdade. E eles tiveram a liberdade de ser cessado. Então, eu acho que até aí o presidente acertou. Deputado, você falou também já algumas vezes aí do ex-presidente Lula, né? Fez algumas referências a ele. Como é que o senhor vê a possibilidade do Brasil voltar a eleger Lula, né? Um ex-presidente que foi preso por corrupção, que se beneficiou, aí, de certa forma, de um suposto erro técnico do judiciário, né? Um suposto erro jurídico, está vendo aí seus crimes serem prescritos, né? E está aí em vias de disputar de novo a presidência da República com chance de vencer contra o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê a possibilidade do Brasil eleger alguém que é um ex-presidente e foi preso por corrupção e se beneficiou de um suposto erro jurídico? Porque tem gente que acha que o Lula foi inocentado, né, pela justiça, mas foi um erro jurídico que ele argumentou ali e acabou sendo colocado em liberdade, primeiro porque o STF mudou lá o entendimento da prisão em segunda instância e depois porque o erro jurídico beneficiou o ex-presidente. Como é que você vê essa situação aqui do Brasil? Olha, a gente tem vontade de chorar. A minha vontade é de chorar de vergonha. Vergonha porque um país como o Brasil, um país continente como o nosso, não merecia ter essa vergonha, porque eu fico imaginando só os alunos do direito, o que eles estão fazendo hoje com os livros que eles estudavam, e que alguns desses livros foram escritos por pessoas que hoje estão ocupando cadeiras, né, dentre os 11 togados, e que escreviam uma coisa e praticam outra coisa. Então, a vontade que tem é de jogar esse livro fora, queimar o livro, diz que não presta para nada, porque o cara falou uma coisa e agora está defendendo outra. Eu lamento muito, eu já fui investigado pelo Supremo Tribunal Federal e, por incrível que pareça, na investigação que eu sofri, eu não era nem citado, eu não era nem indiciado, eu fui convidado a depor como testemunha interessada. Não existe esse instrumento jurídico de testemunha interessada. A delegada, quando começou a me interrogar, eu disse assim, doutora, a senhora... Não, o senhor é testemunha interessada. Eu disse, está certo, eu estudei direito, viu, doutora, mas eu não conheço esse termo, não. Aí ela começou a fazer perguntas e tal, e no final ela chegou e disse assim, depois de 4 horas me ouvindo, ela já tinha feito perguntas misturadas do inquérito dos atos antidemocráticos, que era o inquérito que eu estava citado, e começou a misturar com o inquérito das fake news. Eu disse, doutora, a senhora está fazendo essa pergunta, mas essa daí é o inquérito das fake news. Não, eu estou com a determinação do ministro aqui para ouvir o senhor em todas essas perguntas aqui. Eu disse, mas eu não faço parte desse inquérito. Mas se o senhor quiser não responder, o senhor não responde. Eu disse, não, eu respondo. Pode perguntar que eu respondo. Aí depois de ela perguntar 4 horas, ela fez a seguinte pergunta, mas eu tenho aqui uma fotografia do senhor que está junto de uma faixa que está escrito aqui, artigo 142. O senhor reconhece que era o senhor? Eu disse, claro que eu reconheço, sou eu mesmo. Eu estava cansado nesse dia, que eu estou com a minha cara, não está muito boa, mas era eu. Agora, me diga uma coisa, esse artigo 142 é de que documento mesmo? É do Manual de Guerrilha do Marighella? Aí ela, o senhor não está aqui para fazer perguntas, o senhor está aqui para responder perguntas. Aí eu disse assim, eu vou ajudar a senhora. Esse artigo 142 é da Constituição, doutora. Desde quando o artigo da Constituição é considerado algo antidemocrático? O presidente Bolsonaro citou isso ontem na entrevista dele. A gente conversou sobre isso e eu fiz um pronunciamento lá no Planalto e eu disse para ele assim, presidente, o senhor não tem que responder nada, não. Cumpra-se a lei, presidente. O senhor está aqui, poder discricionário, o senhor pode indicar quem o senhor quiser para a Polícia Federal, o senhor pode indicar o ministro que quiser, o senhor pode exonerar o ministro que o senhor quiser, o senhor pode fazer o que está dentro da lei e acabou. O ministro do Supremo, se quiser reclamar do senhor, ele tem que fazer isso aí conforme a lei também, não pode ser uma decisão monocrática dele, de querer questionar decisões aqui do presidente da República desse jeito. Então, o que eu posso dizer é isso, a gente está vivenciando um período de vergonha nacional, por desfazerem julgamentos que já tinham sido feitos, inclusive em segunda e terceira instância, e se eu fosse um juiz hoje no Brasil, eu teria realmente vergonha de pegar minha caneta e assinar uma condenação, porque se a condenação do juiz de primeira instância já não vale para prender, você veja um absurdo, se o cara fugiu do flagrante, digamos assim, um exemplo, o cara mata a mulher, bem grotesco mesmo assim,
O cara mata a mulher, foge do flagrante, 3 dias depois ele se apresenta, chega no delegado e diz assim, eu reconheço que eu matei porque ela isso, eu matei. Tá certo, tá bom, pega o depoimento, pode ir embora para casa, só vai responder em liberdade. Tem que ser liberado, é verdade. Então, aí se o juiz de primeira instância der uma decisão para prender esse cara que matou a mulher e é réu, confesso, mesmo assim ele não vai preso. Ele tem o direito de continuar solto. Então, veja um absurdo que nós conseguimos chegar na aplicação da justiça do Brasil. Eu me lembro de Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça, é injustiça. Tá certo? Então, eu tenho vergonha hoje, como brasileiro, de ter um cabra, que eu nem chamo de cidadão, um cabra de 9 dedos, querendo voltar à cena do crime, porque ele, como presidente, ele roubou e deixou roubar. E agora ele quer voltar à cena do crime para continuar fazendo a mesma coisa. Deputado federal, General Girão, deputado, o senhor, antes de entrar para a política, o senhor tinha a carreira como militar, chegou a ser secretário de Estado, né, aqui, da Segurança Pública, lá de Mossoró também. Conta para a gente aqui um pouquinho dessa sua trajetória. Primeiro, o que é que levou o senhor a deixar, enfim, a se aventurar no mundo político, né? O que é que motiva alguém que já tem uma vida, de certa forma, resolvida, né, a se aventurar no mundo político como o senhor está fazendo atualmente? Eu sempre falei que o Brasil precisava ter profissionais na política e não políticos profissionais. Nós temos aí muitos políticos, não só aqui no Estado, mas também no Brasil todo. Existem muitos políticos que você não sabe qual é a profissão dele. O que é que esse cara é? Não sei, esse cara foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi governador, foi isso. Não sei qual é a profissão dele. Então, são políticos profissionais. Eles fizeram da política, assim como os partidos políticos, uma empresa. O partido político é uma empresa. O dono do partido político tem direito a receber dinheiro. Tem direito a administrar aquilo dali e dizer assim, não, como fizeram com o Bolsonaro naquela campanha de 2014, Bolsonaro queria ter sido candidato a presidente em 2014, foi para um partido e o cara deu rasteira nele, porque vendeu a candidatura do partido por R$500 mil na oportunidade. Então, passou a ser um negócio ser dono de um partido político. Eu sou contra isso daí. Eu acho que você não precisa, acho que as grandes democracias elas têm poucos partidos políticos e você não precisa estar vinculado a um partido para concorrer a um cargo eletivo. Você quer ser representante de pessoas. Pessoas querem escolher o seu representante, elas teriam o direito de entrar no rol daqueles que se oferecem para escolher. Então, por que eu entrei na política? Porque eu cansei de ver as coisas sendo feitas de forma errada, e eu disse assim, eu tenho uma maneira de pensar muito, eu pratiquei isso aí muito dentro do Exército também, não adianta você ficar reclamando. A figura do reclamão, né? Fulano só reclama, não. Eu vou para dentro para verificar o que eu posso mudar. E aí sim eu tento fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Ficar só reclamando na televisão, ou sentado no sofá, ou deitado na rede com o celular na mão, estou reclamando aqui, isso aqui não está ruim, isso aqui, ou fazendo discurso, não está certo. Vai para dentro e tenta mudar. Então, acho que a política precisa de mais profissionais que queiram vir fazer a mudança da maneira de se fazer política no Brasil. Esquecendo de que a política não é local para você enriquecer, esquecendo que a política não é local para corruptos, porque a gente chegou num ponto aqui no Brasil que nós chegamos a ser exportadores de corrupção. Né? O pool de empresas de construção civil que o Brasil montou aqui para chegar no Equador, na Colômbia, na Venezuela e participarem de negociatas com os presidentes de lá também, claro, estimulados pelo presidente daqui, vai lá e faz isso porque sobra um dinheirinho aqui para você também. Aí o cara chamava a empresa brasileira para ir para lá para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo aqui, achando que ia ficar impune. Eu tenho fé em Deus de que nós vamos voltar ainda a um país que os julgamentos desse cabra não irão todos prescrever e ele será condenado não somente pela história, mas ele ainda precisa sim ser condenado pela justiça para que ele possa cumprir a pena. Se ele vai estar vivo ou não para isso, é uma questão com o cabra lá de cima, né? Deus é quem sabe. Mas aqui na terra ele precisa sim pagar, porque senão vai acabar como as novelas daquela emissora de TV que é uma bolinha, né, que faz plim-plim, vai acabar como as novelas dela, onde o marginal sempre fugia de avião e ia viver num paraíso fiscal desses aí, na beira da praia. Então, o crime, para eles, sempre compensou.
E a gente tem que evitar que isso daí aconteça. Ainda teve uma novela que o corrupto ainda deu uma banana para o Brasil, né? Para o Congresso Nacional, Isso, naquela pois novela é. histórica lá da Globo. Deputado, ainda falando do histórico, em relação a essa resposta do senhor fala que entrou na política para tentar fazer alguma mudança, né? Para contribuir de alguma forma. Está no primeiro mandato, é verdade, né? O deputado federal Girão é o primeiro mandato dele na política como deputado federal. Mas nesse primeiro mandato, deu para mudar alguma coisa? Deu para ajudar com alguma ação aí a favor, enfim, do que o senhor pensa que pode beneficiar o Estado aqui do Rio Grande do Norte ou o país? Olha, eu tenho muito orgulho de, no começo do nosso mandato, nós imaginamos que o Rio Grande do Norte faz parte de um grande ecossistema chamado semiárido brasileiro. É o sertão, né? Mas não é somente o sertão, o semiárido envolve também o norte de Minas Gerais, parte do Piauí, Maranhão, parte do Maranhão. Então nós conseguimos, talvez o maior feito meu tenha sido criar a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, então são deputados e senadores, e nós trouxemos com essa frente a realização de seminário e de fóruns, seminários que foram feitos aqui em várias cidades do Rio Grande do Norte, fórum em Mossoró, que é a capital do semiárido brasileiro, o maior semiárido tropical do mundo, e que é uma região que nós temos condições agora, com a chegada das águas do São Francisco, com a garantia da segurança hídrica, que agora o Ceará também tem, a Paraíba também, a Bahia também já está tendo, Pernambuco já tem, Sergipe e Alagoas também, com vários canais que estão sendo construídos aí pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A maioria desses canais foram feitos com a gestão do ministro Rogério Marinho, né, do ex-ministro Rogério Marinho, hoje o nosso candidato ao Senado aqui. Então, com toda essa segurança hídrica que a gente está tendo, nós teremos hoje no semiárido brasileiro o maior celeiro para a produção de alimentos do mundo. Não tenha dúvida quanto a isso. E o nosso Estado se beneficia diretamente. Tem aquele ditado que vocês devem lembrar, os últimos serão os primeiros. Você lembra desse ditado? Nós somos os últimos a receber as águas do São Francisco, mas nós seremos os maiores na capacidade de produção. Por quê? Porque as águas estão chegando para nós em 2 eixos. O nosso Estado tem uma característica interessante, né? Se você parar para lembrar o mapa, é um elefante. Então, o primeiro eixo está chegando na garganta do elefante, o segundo eixo entra bem pelo meio da tromba do elefante. São os rios Piranhas-Açu, as águas já estão lá, e os rios Apodi e Mossoró, as águas estão chegando em Major Salles, provavelmente no meio do ano que vem. Está sendo perfurado lá um túnel com 6 quilômetros de extensão. As águas já estão na Paraíba. Depois que esse túnel estiver todo pronto, essas águas serão canalizadas para ali, e aí elas vão seguir o curso dos rios Apodi e depois o rio Mossoró. O que vai ser muito bacana, porque são 2 eixos próximos, 60 quilômetros de distância de um para o outro. Nós teremos, e o solo da Chapada do Apodi já é um solo maravilhoso, né? E nós teremos então a capacidade de produção de alimentos. Então, o semiárido brasileiro, especialmente o nosso estado, tem uma grande capacidade de ser o maior celeiro de produção de alimentos do mundo, porque nós estamos, inclusive, junto ao litoral. Veja, Petrolina, que hoje é exemplo de produção, de exportação de frutas para o mundo todo, né? Petrolina está a mais de 1.000 quilômetros distantes do porto mais próximo, que é o Porto do Pecém agora. O porto mais próximo era o Porto de Natal, mas com a ferrovia, melhor será o escoamento para o Porto do Pecém. Então veja só a nossa riqueza. A nossa área de produção ali está a 200 e poucos quilômetros. O porto, a gente precisa ter um porto. Talvez o Porto do Mangue seja o local, já existe até um local escolhido já num passado muito distante. Foi pensado por Rio Grande do Norte uma zona de processamento e exportação que era a ZPE do Açu. Na época foram pensadas 2 ZPEs, a ZPE do Pecém e a ZPE do Açu. Qual foi a ZPE que saiu do papel? A do Pecém. Hoje é uma riqueza enorme lá no Pecém, né? E a ZPE do Açu ficou numa gaveta trancada, eu acho que jogaram até a chave hoje fora. Verdade. E a gente agora está pegando, né, e abrindo esse negócio aí com a chave de fenda mesmo ali para poder botar para funcionar. Então, nós temos capacidade, sim. Essa daí talvez tenha sido a maior ação minha, uma ação legislativa de desenvolvimento. Essa frente do semiárido é uma coisa muito bacana. Nós queremos o pentágono da segurança. Segurança hídrica e alimentar, segurança jurídica, segurança de infraestrutura, segurança social e segurança pública. Com esse pentágono da segurança, a gente consegue fazer ações. Eu espero que o novo governo aqui no estado do Rio Grande do Norte consiga trabalhar em cima do pentágono para nós termos, sim, toda essa gama de ações que possam favorecer ao desenvolvimento do nosso estado. Nas ações legislativas, nós focamos muito em cima de apoio ao agronegócio, né? Inclusive apoio aos assentamentos com a titulação de terras, com
apoio de tecnologia para que os produtores possam fazer. Então, os assentados hoje eles estão recebendo do nosso mandato tratores com grade de arar, coisa que eles tinham que pedir esmola na prefeitura. O prefeito que tivesse um trator para ajudar, né? Só ajudaria o assentado se o assentado votasse no prefeito ou votasse nas pessoas dele. É um cabresto horrível, não pode ter isso daí. Então, a gente está ajudando com equipamentos para fazer a produção, com tecnologia também, com informações em função dos fóruns que a gente faz. Não sei se vocês sabem, aquele selo de inspeção sanitária do Brasil, que é o CISB. O primeiro CISB aqui foi entregue depois de um fórum que nós fizemos, um seminário que nós fizemos em Caicó. Levamos o representante do Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, e lá foi feita a capacitação para que as pessoas pudessem tirar o seu selo. Porque você, com um selo desse, você consegue produzir, por exemplo, a carne do carneiro, aqui, a carne do bode, e vender para outros municípios, para outros estados aqui também do Nordeste, ou até mesmo para fora do Brasil. Tudo isso foi trabalho que a gente fez com o trabalho legislativo e também na parte de segurança pública. Eu sou um cara muito focado ainda na segurança pública. Nós temos algumas injustiças muito sérias, nós temos uma impunidade ainda muito grande, essa prescrição dos crimes é um absurdo. A saidinha dos presos, essa daí nós conseguimos derrubar agora na Câmara, vai para o Senado. Demora muito as coisas para serem votadas lá na Câmara e no Senado, demoram demais, porque às vezes o pedido da votação, o projeto de lei, o presidente da mesa tem o direito, o poder discricionário, de sentar no projeto de lei e não tirar para botar para votação. Não sei se vocês sabem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 20 anos, está no Senado para aguardar uma votação do Senado já há 17 anos. Ele está parado lá, onde, nas legislaturas passadas, se foi votada a redução da maioridade penal. Porque é inaceitável que a gente tenha, por exemplo, um menor de 15 anos de idade que já matou 2 pessoas, recolhido para cumprir medida socioeducativa, tá certo? Recolhido. E aí, quando ele completa 18 anos, ele está livre com a ficha limpa, já matou 2. Eu tenho exemplos disso daí. Fora isso daí, a gente tem outros projetos de lei, como esse da criminalização de quem agride um símbolo nacional, desrespeita um símbolo nacional. Tem o da visita íntima nos presídios. A gente sabe que o presídio federal podia e pode o secretário nacional de Justiça, no poder discricionário dele, assinar uma portaria proibindo a visita íntima. Ora, o preso condenado, ou até mesmo preventivado, se ele fez alguma coisa para ser preso, ele tem que saber que o preso não tem direito de ter visita íntima. Ele não tem o direito de ter, por exemplo, regalias. Eu tive uma reunião do Conselho Nacional de Política Penitenciária, e eu fiquei indignado quando eles exigiram naquela reunião, participando da reunião como secretário de Segurança, é exigido que, isso é uma coisa de 2015, tá? Foi votado, aprovado e ficou até hoje. Um presídio, ele tem que ter, para cada 100 presos recolhidos, tem que ter um gabinete odontológico. Então, um presídio que tem 1.000 presos tem que ter 10 gabinetes odontológicos. Tem que ter, a construção dele tem que ser um pé direito que permita que haja ventilação de um lado e do outro. É tanto o colchão para o quarto da visita íntima. Vejam só isso que eu vou dizer, hein? O colchão tem que ter 15 centímetros de espessura. Só falta pedir para botar o ar-condicionado também. Olha, né? as creches não tem isso, não. Está faltando ar-condicionado, está faltando água com gás, uma geladeira para poder fazer. É um absurdo isso daí. É uma inversão de prioridade total. Né? As escolas não têm, as escolas no Brasil não têm isso daí, não tem gabinete odontológico, mas o presídio tem que ter. Enfim, são coisas que são inversões que a gente tem no nosso país, que a gente precisa rever alguns procedimentos desses. Então, o trabalho legislativo, ontem eu até achava que o presidente Bolsonaro poderia ter falado isso, o presidente foi obrigado a negociar com o Centrão, né? Hoje eu sou do PL, o partido do centro. O presidente foi obrigado a negociar com o Centrão, e foi criticado. Não, o presidente está negociando com o Centrão, com o partido do Centrão. Meus amigos, o presidente tem que conversar, tem que parlar, eu também tenho que parlar, com partidos que são compostos por pessoas que foram eleitos por nós. Então, se você está reclamando de um político A, B ou C que faz parte de um partido,
Então, você deve pensar primeiro em quem você vai estar votando, porque o presidente tem que conversar com os políticos que são eleitos pela população brasileira. Então, não adianta a gente reclamar. As pessoas reclamam, né, do Centrão como se o Centrão não fosse eleito igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Então, é o eleitor que escolhe quem é que está lá sentado na Câmara dos Deputados. Então, vamos lembrar disso. Inclusive, eu não sei se você já parou para poder pensar, eu deixo a reflexão aqui. Você lembra em quem você votou por último para deputado federal, por exemplo, que é o cargo que eu ocupo hoje? Porque eu tenho recebido muitas pessoas nas ruas, quando eu encontro, as pessoas me dizem assim, general, eu votei no senhor e não esqueci que votei no senhor. E vou votar de novo. Aí diz assim, eu vou votar de novo, porque eu me lembrei que votei no senhor. Antes eu votava no... Eu nem lembrei em quem eu votei, mas eu lembro porque eu estou vendo o senhor lá atuante, com posicionamentos firmes, iguais aos que eu adotaria se estivesse lá. Então, pronto. Eu acho que é isso que está faltando. Nós precisamos ter um amadurecimento político mais forte. Você estava me mostrando aqui, deputado, antes de a gente começar a gravação, também as emendas que o senhor tem destinado, né, para os municípios aqui do Rio Grande do Norte. Já vão em quantos milhões aí para a gente... Eu fiz aqui uma prestação de contas nesses folhetos, né? Não sei se dá para ver aqui. Acho que sim. Mas eu fiz a prestação de contas nesses folhetos aqui assim, e essa prestação de contas nós começamos a fazer no ano passado, quando completamos os 900 dias. Né? Aí criamos essa... Isso aqui está nas redes sociais nossas, que é assim, 900 dias de mandato. Aí depois nós fomos aumentando a prestação de contas e colocamos aqui para toda a região do estado. Então aqui tem região metropolitana, depois aqui eu coloquei Agreste Litoral Sul, aí tem Seridó, tem Piranhas-Açu. São emendas aí que chegaram nos municípios. Tem Mato Grande. Então, emendas que foram colocadas especificando para onde elas foram, que município que elas foram, com o valor e qual é a área destinada. Né? Eu fiz isso daqui porque eu acredito que a prestação de contas é o ato mais nobre que você pode fazer como político com mandato. Né? Eu, como você falou, dentro do Exército por 36 anos, todo ano nós fazíamos a nossa prestação de contas anual e todo mês a gente fazia o processo de prestação de contas mensal. Anualmente a gente fazia um relatório. Como secretário de Segurança, quando eu exerci o cargo durante quase 8 anos, né, incluindo Roraima, Rio Grande do Norte e Mossoró, nós também fazíamos as nossas prestações de contas, que são submetidas aos tribunais de contas. Aqui, a minha prestação de contas, o meu tribunal de contas é você, eleitor. É você que pode entrar nas minhas redes sociais e ver a minha prestação de contas e ver se eu fiz, né, por merecer o mandato que você me concedeu, porque isso daqui é um princípio de responsabilidade, certo? Eu tenho feito um trabalho diferenciado, sim, e, além disso, eu digo, infelizmente, lamentavelmente, eu preciso reconhecer isso, dos 192 milhões, quase 200 milhões, ainda temos políticos que, quando colocam emenda para uma prefeitura, para o Estado, dizem assim, olha, não se esquece de reservar aí o terço, né, o famoso terço. Né? O cara pede um trocadinho, guarde aí para as nossas eleições. Tá certo? Então, isso é vergonhoso. Verdade. Isso é vergonhoso? Não, isso é crime. E aí a gente pergunta, quem nasceu primeiro? Foi o corruptor ou o corrupto? Né? Porque a gente precisa combater isso daí. Eu acredito que isso faz parte da natureza humana. Eu estava explicando também aqui para você antes, eu morei na Polônia 2 anos, 3 invernos, e por uma vez só eu vi uma pessoa pedir esmola na rua. E ela estava pedindo esmola para comprar remédio para a mãe. Era uma senhora, vestida, com sobretudo, porque estava um frio muito forte. Ela estendeu um cartaz assim, uma folha de cartolina, dizendo que queria comprar remédio para medicamentos para a mãe dela. E aí eu vi um polonês pegar essa senhora e ele tirar do meio da rua e levar para um canto. E eu entendi pela leitura labial quase alguma coisa do que eu ouvi, que ele falando alto, ele gritando com ela, você não pode fazer isso, porque o remédio na Polônia é gratuito. É só você chegar no hospital levando a pessoa doente, que ele é atendido pelo médico ou por um dentista e é aplicada a medicação na hora e leva para casa a medicação. Que diferença. Tá certo? Então, aqui no Brasil, você tem essa coisa da corrupção, você tem essa coisa do pedinte, que a gente precisa trabalhar melhor para que
Com certeza absoluta, o nosso homem do campo, ele é brioso, ele tem fibra, ele tem coragem, ele tem moral, ele tem vergonha de passar necessidade, de ter que pedir alguma coisa, ou ter que ganhar alguma coisa de presente, sem nenhum trabalho. A contrapartida é o trabalho. Então, eu tenho a certeza que com a chegada das águas, nós teremos um pool aqui de produção no sertão, porque eu estou vendo isso, eu visitei assentamentos aqui, que eu vi produtos produzidos lá, que eu disse assim, rapaz, que coisa bacana, cara. O cara antes era assentado, era do MST, ele disse assim, não, saí do MST porque eles só queriam enganar a gente, só queriam enrolar a gente com promessas, e a gente acabava não conseguindo produzir. E agora a gente está vendo aqui, o título da terra chegou. Quando chega o título, ele pode ir no banco, pedir um financiamento para comprar um kit de irrigação, para comprar sementes para plantar, comprar um trator para poder trabalhar melhor a terra, fazer uma construção para armazenar o produto. E o MST é contra, né? O MST é totalmente contra. A gente tem o maior projeto de assentamento aqui nosso é o PA Maísa, né? São mais de 10 mil pessoas lá dentro. Agora, não sei se as pessoas sabem, agora está começando a obra de terraplanagem e topografia. Esta semana começou para fazermos uma pavimentação de um trecho da rodovia chamada Estrada do Melão, uma ação que nós descobrimos lá e levamos ao ex-ministro Rogério Marinho, que ele conseguiu esse recurso para poder fazer a pavimentação lá dentro da Maísa, ligando a BR, o 304, aquela estrada de RN, não estou lembrando o número agora, que liga até Baraúna. Então, a estrada vai ser começada a pavimentação lá, uma coisa bacana. O PA Maísa, eles não têm título da terra lá, até hoje. E o MST cruzou os braços para isso, e a gente está buscando uma solução jurídica agora para poder fazer a titulação. Tem pessoas que estão recebendo título da terra há 20 anos, há 21 anos, há 17 anos. E o INCRA está batendo recordes, né, de entrega de títulos de terra, né? Isso, parabéns aí para o nosso conterrâneo aí, Geraldo Melo Filho. Geraldo Melo Filho que está lá. Geraldinho está jogando pesado aí. Deputado, o senhor falou aí rapidamente, vamos falar já de política local, que tem também assunto, viu? Tem as eleições aí para governo, para senador. Mas o senhor falou... Tem eleição, né? Vai ter eleição. Está acontecendo as eleições. Mas o senhor falou também, de passagem aí, importante a gente abordar, da questão da transposição de São Francisco, né? Citou aí o ex-ministro Rogério Marinho, e também falou de Lula, então eu me lembrei de um fato importante sobre os 3 fatos aí. O que é que o senhor achou de Lula tá por aí dizendo, ele disse, inclusive aqui, quando esteve no Rio Grande do Norte há pouco tempo, que, na verdade, o governo Bolsonaro não fez quase nada, não, da reforma, da transposição de São Francisco, né? Inclusive, até xingando, né, o ex-ministro Rogério Marinho quando esteve aqui, e quem fez quase tudo foi o PT, que fez a transposição. Ele esqueceu das obras como ele deixou, deputado? A mentira o jogo da mentira faz parte do Partido das Trevas, né? Não sei se você já parou para poder pensar nessa coincidência, né? Eu acho que as coisas divinas, elas são tão bacanas que até as coincidências são agradáveis, né? Partido das Trevas, a sigla é PT, né? E o oposto das trevas é a luz. O Partido da Luz é o PL. Por uma coincidência, é o nosso partido, o partido do presidente. A mentira faz parte do jogo deles aí. Antes mesmo do Rogério Marinho entrar, que eu fui a primeira vez ao ministério, era o ministro Canuto, um paulista do interior, e o Canuto mostrou para nós lá que o projeto da transposição do São Francisco, eles pegaram dito 15% das obras feitas, era o que tinha feito em 2019, no começo do ano, 15% das obras de transposição estavam prontas. Quando eles foram começar a fazer a verificação, e vocês devem ter visto muitas imagens, aí todo mundo pode ter visto as imagens, aquelas placas de concreto dos trechos de canais que tinham sido feitos estavam soltando. Por quê? Porque foram feitas mal feitas e também o sol, né, o calor, começou a soltar aquilo dali. Então, muito dos 15% teve que ser refeito. E Rogério Marinho fala isso daí com muita propriedade. Então, só 15% e muita coisa teve que ser refeita. Então, não tinha transposição. A chegada das águas para os rios Piranhas-Açu estava totalmente abandonado. Isso foi retomado com o Rogério Marinho. E o ramal do Apodi nem projeto tinha. Essa é uma verdade. Então, ele não tem que se gabar de nada, ele tem que ter vergonha de ter feito essa roubalheira toda em cima da transposição de São Francisco e as mentiras todas que ele fez. Então, essa é a realidade em relação a isso daí, quanto à transposição do São Francisco. Agora sim, vamos falar do governo do Estado, né, deputado? Como é que você está vendo a disputa aqui no Rio Grande do Norte, né? As pesquisas aí ainda indicam
o favoritismo da governadora Fátima Bezerra, né, já com a perspectiva de ter um segundo turno. Como você está vendo aqui a realidade do Rio Grande do Norte e, claro, o que é que o senhor acha do governo Fátima Bezerra? Né? A primeira coisa é o seguinte, é importante que tenha um segundo turno. É muito importante que a gente possa ter uma opção de escolha melhor. A segunda coisa que eu digo é o seguinte, não resta dúvida aqui de que no estado do Rio Grande do Norte existe uma polarização muito mais fortalecida em função de que nós temos um universo de 23 campos de institutos federais, fora os campos também da Universidade Federal. E esse segmento, infelizmente, está muito, vamos dizer assim, muito induzido a raciocinar ideologicamente pela esquerda. Eu lamento muito, eu não gostaria de viver uma briga de esquerda e direita, nem de religiosos, né, de protestantes contra católicos, nem de brancos contra negros, nem de altos contra baixos, nem de homens contra mulheres. A gente não deve estimular nenhum tipo de separatismo dentro do nosso país. E a gente sabe que uma das táticas da esquerda é exatamente fazer isso daí, né? Elites contra os pobres, sempre foi o discurso deles, né? E o cara fala tanto de elites contra os pobres, né? Que ele é o pai dos pobres, mas ele só anda de jatinho, né? Comendo do bem e do melhor. Então, e o relógio dele? Que era... Não, e outras coisas mais, né? Tanto que Bolsonaro ficou conhecido como o cara da caneta Bic, né? Porque ele não aceita de maneira nenhuma. Foi uma época que o pessoal, para demonstrar status, andava com a caneta Montblanc. Eu fui ver um dia um preço de uma caneta Montblanc, eu fiquei louco, cara. Eu disse, não vou comprar uma caneta dessas nunca. Enfim, então, o que a gente tem vivenciado aí hoje, infelizmente, é que as ações do governo do estado do Rio Grande do Norte, pare para poder pensar qual foi a obra que a governadora fez. Ela não tem obras feitas. Qual foi o resultado que ela nos trouxe, por exemplo, para a área que ela é especialista, que ela se diz especialista, a educação. Os números da educação no nosso estado são terríveis, piores do que quando ela entrou. E não foi só por causa do Covid, não, porque o Covid terminou e as escolas estaduais não estavam em condições de começar as aulas. Os professores dela, ela não colocou uma força-tarefa, por exemplo, para poder criar uma maneira de fazer com que o estudo à distância, o ensino à distância, pudesse ser aplicado no nosso estado, para que não houvesse esse atraso. Se os nossos números estavam muito ruins, agora, depois da pandemia, eles vão estar piores ainda. Porque nós temos aí mais ou menos 2 anos e meio de um vazio de ensino, de um vazio de, não digo de educação, eu digo de ensino. Que educação eu digo que é mais o papel da casa, da família. Então, um vazio de ensino mesmo. Professores ainda que teimam em fazer com que o sindicato seja mais forte do que o dever deles de ensinar, de estimular o ensino ao aluno. O aluno precisa ter no professor, na sala de aula, o estimulador do ensino, e não o Deus. A gente hoje ainda tem isso aqui, professores que chegam para os alunos e dizem assim, olha, vamos participar de uma manifestação lá na rua e ninguém vai levar falta e vai ganhar 1 ponto ainda na prova, na nota final de mês. Quem for para a manifestação. Quem for para a manifestação. Isso é uma realidade, infelizmente é isso. Então, eu digo que nós precisamos mudar isso daí para que nós possamos chegar no nível mínimo. Eu, por conta desse contato nosso fora do Brasil, eu digo para vocês que nunca foi e não é demérito você chegar, por exemplo, numa sala de aula no Japão, na Coreia do Sul e na Polônia, e o aluno, por exemplo, ser obrigado a limpar o espaço que ele está usando ali dentro da escola. Ele não suja aquele espaço ali, se ele sujar, ele é repreendido. Então, ele faz o trabalho e com responsabilidade em função do vizinho dele. Não, você não pode sujar aqui porque o vizinho vem e vai ter o ambiente sujo. Então, essa educação que se prega também na escola, aí eu já mudei de ensino para educação. Essa educação ela é projetada para o ensino. O aluno recebe tarefas para cumprir e ele tem responsabilidade com o professor. Ele vai buscar cumprir as tarefas dele. E o professor não é o sol único e simples, que eu vou esperar o professor me dar a aula para que eu possa saber o que vai ser. Não. O aluno lá fora, ele recebe qual é a matéria que vai ser apresentada e quando ele chega na sala de aula, o professor já pode chamar o aluno e dizer assim, vem cá, me diga o que você acha sobre o tema da aula de hoje. Se ele for lá para frente e não apresentar um resultado satisfatório, o pai é responsabilizado.
E o aluno fica com vergonha. Aí que eu digo que é o grande aspecto da nossa educação. É o aluno chegar à frente dos colegas e sentir vergonha de não saber falar sobre aquilo. Isto é obrigatório o estudo em casa. Então, o dever de casa que eu cresci sabendo, eu e as pessoas que têm acima de 50 anos, nós crescemos sabendo que a gente tinha dever de casa. O dever de casa vão para casa e leiam o romance de José de Alencar, o Guarani. Leiam o romance e venham para cá trazendo um resumo. Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Ou então estudem o mínimo máximo comum e tragam para cá para a gente poder discutir assuntos aqui na coisa. Pronto. É isso que está faltando na sala de aula nossa. É despertar no aluno a vontade. Eu quero que vocês tenham condição de voltar para a sala de aula semana que vem e nós vamos debater os países da América do Sul. Quais são os países, quais são as suas capitais, quais são as características culturais de cada um. Aí o aluno vai para casa, eu preciso estudar isso, e faz um resumo, faz a leitura e faz um resumo, porque se chegar na sala de aula o professor vai escolher quem ele vai chamar, se for eu a ser chamado e eu não souber responder, vou ficar com vergonha. Então, o nosso aluno tem que ter vergonha disso. Ontem a gente estava numa conversa coletiva com várias pessoas e um garoto de 16 anos, de nome Breno, ele não me disse onde é que ele estudava, mas ele pegou o microfone e deu um depoimento. Ele disse, o jovem da minha geração precisa parar de ouvir Anitta e ouvir os verdadeiros musicistas brasileiros. Veja a profundidade do que ele falou. Ele falou de que nós precisamos ouvir músicas que contem histórias, músicas que apresentem a você um comportamento racional e não, aquelas músicas que fazem apologia à violência. Quando eu fui secretário aqui, a gente tinha precaução redobrada quando tinha um trio elétrico que fazia apologia à violência. Eu digo isso porque quem é da minha geração lembra muito bem que a nossa geração foi criada assistindo desenho animado. Eu via desenho animado na televisão. Sim. E comprava também o gibi. E tinha lá o desenho animado do Marinheiro Popeye. Aí, parem para pensar. O Marinheiro Popeye, ele tinha uma namorada chamada Olivia e tinha um oponente, um rival chamado Brutus. O nome do cara o nome e o jeito do cara, O cara já era aquela bombadão aqui assim. O Brutus já era bombado naquela época. Bombado não existia, O Brutus era fortão. E a Olívia era disputada entre o Brutus e o Popeye. E o Brutus pegava a Olívia e enfiava pancada na Olívia. Então a violência feminina era mostrada com Brutus. E o Popeye tinha que defender a Olívia, mas o Popeye era fraco. E o Popeye ainda tinha um hábito de fumar o cachimbo. Então ele apologia às drogas também, porque ele fumava o cachimbo, então o fumo. Mas o fumo do Popeye não dava força para ele. O que dava força para ele? Era a lata de espinafre. Opa, entrou uma droga. O espinafre, quando o Popeye engolia o espinafre, ele virava um super-homem. Então, veja só, uma droga que causava você ficar super forte para poder ir bater no Brutus. E aí salvava a Olívia. A geração do Popeye, será que a geração do Popeye é culpada pela violência contra a mulher? A gente precisa pensar nisso daí. Porque se for, nós estamos perdidos, porque hoje qualquer joguinho eletrônico que hoje as minhas netas e meus netos abrem um joguinho eletrônico que é só violência, é tiro, pancadaria. Será que a gente tem que passar por isso para mudar esses jogos eletrônicos? Na Coreia, os jogos eletrônicos, a maioria deles são jogos para exercitar a memória, para raciocínio lógico. Então, com coincidências, A maioria dos jogos ali você procura exercitar a memória e raciocínio lógico para que você possa exercitar o músculo do cérebro, que é talvez um dos músculos mais importantes nossos. É um músculo que só aparece quando você é colocado em prova, Que é muito importante, doutor? E que com certeza talvez seja o mais importante, porque é o músculo do cérebro que pode definir, por exemplo, um local no seu emprego.
a sua capacidade de memorizar. Eu gosto muito de fazer isso com os meus, sabe? Eu procuro exercitar a memória. E eu também procuro exercitar a minha memória, porque dizem que memórias vazias, né, ou não exercitadas são mais propensas a ter aquela doença do esquecimento. Ô, deputado, não parece, mas já faz mais de uma hora aqui que a gente está conversando, ou quase uma hora, viu? Estamos chegando já no nosso horário aqui. E a gente não falou ainda da disputa para o Senado. Tem o ex-ministro aí do governo Bolsonaro que é candidato aqui no Rio Grande do Norte, né? O senhor faz parte aí do apoio a ele, do mesmo partido. Como é que o senhor está vendo, o ex-ministro Rogério Marinho, que eu estou me referindo, como é que o senhor está vendo a disputa para o Senado aqui no Estado? Acredita aí na possibilidade de êxito do ex-ministro? Olha, primeiro, eu sou totalmente a favor de que seja um candidato que tenha princípios e valores próximos dos nossos princípios e valores de amor a Deus, né, de respeito a Deus, de respeito à família, que tenha amor à pátria também e que possa lutar pela liberdade, que possa levar as aprovações do Senado para o lado do conservadorismo, que é aquilo que a gente defende. Então, eu acredito que, nesse caso, é o 22 do Rogério Marinho o melhor preparado, talvez o único bem preparado para isso. Com todo respeito aos demais, mas eu não posso dizer que admiro quem está advogando do lado da esquerda, né? Não tenho como dizer isso daí. E no tocante às bancadas de deputados, tanto federal quanto estadual, eu insisto na mesma situação. Eu acredito que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental em defender o Estado. Se nós tivermos um governador ou a governadora reeleita e que faça mau uso do dinheiro público, como aconteceu da governadora fazer mau uso do dinheiro público naquela compra dos respiradores. Na hora mais agoniante da pandemia, ela jogou fora 5 milhões de reais colocados pelo governo federal aqui para comprar respiradores. Jogou fora porque entregou para uma empresa que era especializada só em vendas de produto da maconha e que não tinha entrega nenhuma. Inclusive entregou antecipadamente, sem nenhuma garantia de entregar os equipamentos, né? Então, isso daí tinha que ter sido responsabilizado pela Assembleia Legislativa Estadual, pelo Tribunal de Contas também, e não houve. Então, eu quero deputados estaduais que tenham compromisso, sim, com o Estado e que possam responsabilizar a governadora no caso de alguma atitude errada que venha a acontecer, governador ou governador. E, no caso da bancada federal, nós temos aperfeiçoamento de muitas leis que precisam ser aperfeiçoadas, sim. Talvez até votarmos um plebiscito para que a gente tenha uma nova Constituição, porque o Brasil está entrando num clima de uma Constituição revanchista que precisa ser repensada, sim. A gente não pode ter, por exemplo, o impeachment de um presidente da República e que, por decisão monocrática de um ministro que faça parte da mesa que preside os trabalhos para o impeachment, ser mudada a Constituição e, naquela oportunidade, todo mundo ficar calado e ser mantido, por exemplo, os poderes, né, os direitos políticos serem assegurados. Então, tudo isso nós precisamos ter uma bancada federal que possa realmente fazer a diferença. Eu não tenho dúvida de que hoje nós temos uma fraca representatividade na bancada federal. Só para um último questionamento, depois de abrir para o senhor fazer suas despedidas, deputado, já que o senhor puxou esse assunto da bancada federal e da representação que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, a gente falou aqui durante o nosso podcast, gente, daquele ponto da questão da saidinha dos presos, né, que o senhor votou favorável a acabar com a saidinha dos presos. E naquele momento, o único voto, se eu não me engano, foi o único voto contra e acabar a saidinha dos presos, a favor de manter a saidinha dos presos, foi da deputada federal Natália Bonavides, o único voto aqui do Rio Grande do Norte, né, dos 8 deputados federais do Rio Grande do Norte. E depois a imprensa, naquele momento, relembrou que ela também foi contra o pacote anticrime, na época ainda do ex-ministro Sérgio Moro, né, já do governo Bolsonaro, e contra também aquele projeto que ampliava as penas para os assassinos de policiais. Acho que era esse o projeto. Que o pessoal que acabava no crime matando algum PM. E tem também ainda das fake news, né? A lei das fake news, que eu fui o único que votou realmente para poder fazer a aprovação da lei das fake news. Pois é, eu ia perguntar justamente, né, dando esse exemplo, a deputada Natália Bonavides manteve a coerência dela, né? Nos 3 projetos ela votou contra esses 3 projetos. O senhor manteve também a sua votando a favor de acabar com a saída de presos e tudo mais. Como é que o senhor vê essa comparação, né, a parlamentar do PT, e que seguiu também o que os outros parlamentares do PT fizeram? A bancada do PT, se eu não me engano, foi quase toda a favor de, por exemplo, manter a saidinha dos presos. Como é que o senhor vê a posição tomada
por representantes do povo. Você me desculpa, você usou o termo coerência. Eu digo que é incoerência, porque durante as discussões lá no plenário, por exemplo, do Auxílio Brasil, que foi aprovado em R$600, durante as discussões, eles foram contra. Nas discussões eles eram contra, mas na hora de colocar digital para votar, eles votaram a favor. Então, é incoerência. Eles fazem um discurso populista, e na hora da votação eles têm medo porque eles não querem fazer aquilo acontecer. Então, eu digo que eu lamento muito e fico feliz porque você consegue ter acesso a todas as votações. Se você quiser, é só você entrar no site da Câmara lá e veja. Coloca o nome do deputado e veja como é que ele votou nas principais demandas que você tem aí, como sendo as demandas suas, que você considera como sendo importantes. Vale a pena, hein? Vale a pena porque os deputados, né, tem muita gente que às vezes não valoriza, né, a função de um deputado estadual, federal, até do senador também, é justamente nesses pontos importantes, né? São as leis que vão entrar em vigor no Brasil que eles estão decidindo lá e que definem diretamente nossa vida, né, deputado, o dia a dia aqui da população brasileira. Então você que às vezes, não vou votar nulo ou branco para deputado, não dá importância ao legislativo. O legislativo aí é super importante, tanto quanto a escolha do presidente da República. Então, é bom analisar direitinho lá, comparar a posição, né, como é que o seu deputado pensa, o candidato pensa isso ou aquilo, porque no futuro você pode se arrepender, acabar votando num deputado que defende uma pauta totalmente diferente do que você Como, concorda. por exemplo, o direito à vida, né, o aborto, a lei do aborto aí, que é um tema super importante. Isso, e a gente está defendendo aí o direito à vida sempre, desde a concepção. Deputado federal, General Girão, estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Gostaria primeiro, novamente, né, de agradecer o senhor mais uma vez por ter participado aqui do programa, deixar sempre aberto aqui o espaço e deixar os microfones à sua disposição para o senhor se despedir do nosso ouvinte, telespectador e eleitor também, né, que está nos assistindo. Eu posso fazer igual o Super-Homem, que assim, a gente abrir o peito aqui e mostrar aqui, ó, nós estamos juntos com o presidente Bolsonaro, né, o Bolsonaro é 22 e o Girão é 10, é o deputado nota 10, colocado até pela própria imprensa aqui, que diz que eu sou o campeão de emendas, então o camisa 10 da seleção de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte sou eu, 22-10. Dizer para vocês que nós temos muito orgulho, sim, de termos raízes potiguares. Eu, apesar de não ter nascido aqui, mas tenho raízes potiguares pelo lado da minha mãe. Tenho muito orgulho disso, tenho procurado trabalhar de maneira correta e diferenciada, mostrando na transparência dos nossos trabalhos aí tudo que a gente tem feito. A gente tem as redes sociais, @General Girão, todas as redes sociais, inclusive no site www.generalgirão.com.br, você vai ver ali tudo que eu fiz e eu deixei de fazer em relação ao nosso mandato. Quero dizer para você que é muito importante você exercer o seu direito de cidadão, vote. Vai ter feriado junto aí das eleições, tem um feriado de 30 de setembro, aí, que é lá em Mossoró, né, que é o grande feriado, é o segundo maior colégio eleitoral. Não deixe de votar, não, porque quando você não vota, outro vai e escolhe outra pessoa que não é a pessoa que você escolheria. Então, exerça o seu direito de votar, sim. Vote com consciência, procure ter o voto útil também para que você possa ter a pessoa que você votou sendo colocado no local que você escolheu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos numa luta do bem contra o mal, é o partido das trevas contra o partido da luz. Quem quis estar no partido do presidente Bolsonaro teve toda a chance de estar nesse partido e talvez não tenha ido por uma razão ou por outra. Ainda tem muita gente que se movimenta na base do dinheiro. É o cheiro do dinheiro que faz com que muita gente venha para a política. Eu sou um profissional já das armas, não tenho necessidade de viver na política, mas insisto ainda em estar na política, pelo menos por mais 1 ou 2 mandatos, para que nós possamos entregar um país melhor para os nossos netos e para os nossos filhos também. E também para que nós possamos ter os nossos amigos tendo melhor qualidade de vida. Hoje a gente tem gente nas filas dos hospitais sendo maltratados, hoje a gente tem gente sendo assaltada no meio da rua e tem bandido aí defendendo o bandido que assaltam, que roubam o celular, dizendo que não é passível de punição, né? Então, a gente assim, queremos que as pessoas que cumpram-se a lei e que quem está roubando, quem está matando, que seja devidamente condenado e pague pelo seu crime. Se foi condenado e pagou pelo seu crime, ok, você tem o direito de voltar à sociedade. Se você não foi, você precisa pagar por isso daí, porque não adianta a gente esperar só pela justiça divina. A justiça da terra também tem que fazer funcionar. E no mais, que a gente tenha um dia, 2 de outubro, com muita felicidade, porque eu acredito firmemente de que o Brasil vai passar por uma transição ainda mais um pouco, para que nós possamos ter políticos mais responsáveis, cidadãos também mais comprometidos com a escolha desses políticos responsáveis.
e que nós possamos ter, em breve, aqui o Rio Grande do Norte, sendo talvez o estado mais desenvolvido do Brasil. Porque nós temos um solo rico, nós temos o vento, nós temos o sol, nós temos o povo potiguar, que quer sim continuar produzindo e ser um estado promissor. Não somente o estado do turismo, das praias belas, mas também o estado da energia, o estado dos alimentos, o estado da tecnologia também. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Danilo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Nós que agradecemos mais uma vez. E eu pensei até que o senhor ia falar, quando o senhor falou do feriado, do 7 de setembro, né? O 7 de setembro que vai ter manifestação aí no país todo, né? O presidente está convocando. E também vai ter em Natal, acho que algumas cidades do interior também devem ter, né? Eu devo estar aqui em Natal e vou sair daqui de Natal para Mossoró. O pessoal de Macaíba também quer que eu fique em Macaíba, mas a distância daqui para Mossoró é bastante grande. Talvez eu só consiga fazer Natal em Mossoró. Enfim, vai ter também essas manifestações aí no 7 de setembro. Mais uma vez, obrigado aqui ao deputado federal, General Girão. Lembrando sempre que 7 de setembro é uma data para manifestações democráticas. Leve a bandeira do Brasil, né, e a sua família para poder dizer o que o Brasil que você quer, o Brasil da liberdade, né? Verdade, 7 de setembro é dia da independência do Brasil, né? Nunca precisamos de tanta ordem e liberdade para conseguir algum tipo de progresso. É isso que a gente está lutando. É isso aí. Entrevistamos aqui no nosso Grande Ponto Podcast hoje o deputado federal General Girão, participou aqui conosco. Agradecemos aqui a participação dele e desde já agradecemos a você que nos acompanhou até o final. Aproveito para convidar você a fazer seu comentário em nossa caixa de mensagens. Aproveita para curtir também a nossa transmissão. Curte, já bota para seguir também o canal do Grande Ponto Podcast no YouTube. E claro, acessa lá o grandeponto.com.br com as notícias do Brasil, do Rio Grande do Norte, de várias áreas aí da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima.